Na manhã seguinte, Gabriela levantou-se cedo e, depois de organizar o trabalho da casa com Nissete, foi para o escritório. Quando chegou, havia flores em sua mesa e também um cartão de Marisa, dando-lhe as boas-vindas em nome dos colegas. Ela abraçou a amiga, agradecida. Renato ainda não havia chegado, e ela aproveitou o tempo para arrumar suas coisas, retomando os assuntos em andamento. Passava das 10 quando ele chegou. Gabriela notou que ele emagrecera e havia tristeza em seus olhos. Ele parou na sala dela, dando-lhe as boas-vindas, e finalizou: tenho alguns contratos para você redigir. Vou preparar os dados. Depois a chamarei. 1 hora depois, ele a chamou e entregou-lhe alguns papéis, explicando alguns pontos que tinham prioridade. Por fim perguntou: como vão as coisas em casa? Roberto está bem. Bom, não se esqueça de que amanhã é dia de tratamento no centro. Você vai? Sim. Está me fazendo bem. Tenho me sentido menos ansiosa, mais calma e com mais coragem. Reconheço que tem me ajudado. As coisas não estão nada fáceis em casa. Ricardinho é mais amadurecido, se controla e procura me ajudar. Mas Célia tem andado chorosa, triste e sem vontade de estudar. Ela era mais apegada à mãe? Era mais passiva. Aceitava as ordens de Gioconda sem questionar, o que não acontecia com Ricardinho. Deve estar se sentindo insegura. Eu conversei com o Dr. Aurélio, que me indicou uma terapeuta para ajudá-la. Amanhã será a primeira sessão. Ontem o advogado informou-me que o delegado encerrou o inquérito e indiciou Gioconda. Ela vai ser mandada para o presídio. Ele não conseguiu que ela esperasse o julgamento em liberdade. Apesar de ser primária, continua descontrolada e rancorosa. O Dr. Aurélio solicitou que ela fosse transferida para um sanatório judiciário e está aguardando as determinações do juiz. Ela não está arrependida? Só lamenta haver atingido Roberto em seu lugar. É somente isso que ela fala. Gabriela ficou pensativa alguns instantes, depois disse: Roberto continua me pedindo para deixar o emprego. Eu recusei. Preciso trabalhar, gosto daqui. Depois, não fizemos nada de mal. Mas agora, depois do que me disse, reconheço que talvez seja melhor eu ir embora. Assim, ela ficará mais calma. Não é justo. Você é uma ótima funcionária. Gioconda é neurótica e você não pode se prejudicar, entrar no jogo dela. É que estou me sentindo constrangida. Ela cismou comigo e não terá paz enquanto eu estiver aqui. É melhor eu começar a procurar outro emprego. Se me ajudar, ficará mais fácil. Renato levantou-se nervoso. Não faça isso. Porque a maldade tem que triunfar. Somos pessoas honestas, não temos do que nos envergonhar. Gioconda não está em seu juízo normal. É capaz que ela não fique presa muito tempo. Roberto contou-me que se recusou a formalizar uma queixa contra ela. Disse a verdade ao delegado. Ela estava fora de si. Se eu for embora, ela vai ficar calma e quando sair vocês poderão viver em paz. Não, Gabriela. Minha decisão está tomada. Assim que ela melhorar, pretendo formalizar a separação. Nossa vida em comum tornou-se impossível. Não tenho condições de continuar vivendo ao lado dela. E as crianças? Gostaria que ficassem comigo. Mas acatarei o que o juiz decidir. Se ele determinar que fiquem com ela, estarei vigilante para que não os influencie. Seu modo. Ricardinho não me preocupa, é maduro, sabe proteger-se muito bem. Mas como eu já disse, Célia é passiva e insegura, influenciável. A presença da mãe tem lhe sido nociva, infelizmente. Gabriela suspirou e não respondeu logo. Hesitou um pouco e depois disse: entendo como se sente. Eu também não consigo esquecer o que houve. Cada vez que Roberto se aproxima, recordo-me do desfalque e desejo que se afaste. Sua presença me faz mal. Não é fácil mesmo. Mas vocês se amam, e com o tempo tudo ainda pode se acomodar. Quando existe amor, fica mais fácil. Quanto a mim, o amor já acabou faz tempo. Havia respeito, amizade, mas agora isso também não existe mais. Por isso, entre nós a separação é inevitável. Gabriela olhou preocupada para ele. Ela também sentia que seu amor por Roberto morrera havia muito tempo, mas não teve coragem de falar. O que ele estava sentindo com relação à esposa era o mesmo que ela sentia com relação ao marido. As atitudes de Roberto revelaram lados ignorados de sua personalidade, incompatíveis com seu temperamento.
Era franca, gostava de sinceridade. Para relacionar-se intimamente com alguém, ela precisava confiar. Por mais que Roberto lhe jurasse nunca mais mentir, ela não conseguia acreditar. Lamento, respondeu ela. É triste quando uma família se separa. Foi esse pensamento que me fez aguentar o casamento até agora. Mas cheguei a um ponto em que não consigo suportar a proximidade dela, suas crises, sua depressão, seu ciúme. Desejo viver em paz. Ela não vai se conformar com meu afastamento. Por isso pretendo me separar legalmente. Assim, com o tempo, ela terá que aceitar o irremediável. Gabriela deixou a sala de Renato pensando no futuro. Ia chegar um momento em que ela seria forçada a tomar uma atitude. Também ela desejava paz e percebia que ao lado de Roberto isso seria impossível. Ele não suportaria viver na mesma casa com ela sem se relacionar intimamente. Gabriela notava que ele pensava nisso desde que voltará para casa, mas ela sentia o oposto. Repugnava-lhe qualquer contato íntimo com ele. O que aconteceria quando ele notasse sua rejeição? Ela não fazia aquilo de propósito para puni-lo. A aversão brotava de dentro do seu ser. Parecia-lhe que aquele Roberto que havia amado não existia mais. Em seu lugar estava um desconhecido capaz de qualquer coisa em quem ela não podia confiar. Tentou esquecer o assunto e mergulhou no trabalho. O dia passou na rotina, mas quando ela saiu no fim da tarde, resolveu passar no centro espírita. Foi procurar Silene para conversar. Discreta, sempre procurou resolver seus problemas sozinha, mas agora sentia a cabeça atordoada, confusa. Silene revelara-se pessoa equilibrada e bondosa. Além disso, recebia ajuda espiritual. Ela precisava de uma orientação. Silene ainda não havia chegado, mas Gabriela foi informada de que logo ela estaria lá. Resolveu esperar. Assim que chegou, Silene abraçou-a com carinho. Hoje não é dia do meu tratamento, mas eu vim para conversar com você. Silene levou-a a uma pequena sala e sentou-se a seu lado, dizendo: Fale, o que está acontecendo? Gabriela não conseguiu conter o pranto. As lágrimas desciam pelo seu rosto. Silene segurou sua mão com carinho e esperou que ela se acalmasse. Quando ela conseguiu parar de chorar, abriu seu coração. Contou-lhe o que sentia e finalizou: É doloroso querer a separação por causa das crianças. Pensei que com o tempo essa impressão desagradável passasse. Mas não passou. Sinto que não vou tolerar a intimidade dele. É um sentimento que brota dentro de mim. Todas as vezes que ele se aproxima tentando me acariciar. Ele errou, mas salvou-lhe a vida. É ciumento, mas possui outras qualidades. É dedicado à família, ama-a muito. Deseja seu perdão. Não. Gostaria de dar-lhe outra oportunidade? Pensei nisso, porém noto que ele ainda sente muito ciúme. Tenta controlar-se, mas continua querendo que eu abandone o emprego. Não quero fazer isso. Tenho direito de trabalhar, gosto de ter meu próprio dinheiro. Depois, nunca lhe dei motivo para desconfiança. Ainda sente amor por ele? Estou confusa. Só sei que não desejo sua intimidade. Não tome nenhuma decisão enquanto estiver confusa. Confie em Deus e ore pedindo para mostrar-lhe a verdade. Precisa reavaliar seus sentimentos, trabalhar intimamente seus medos, saber o que vai em seu coração. Só depois disso conseguirá decidir o que é melhor para você agora. Tenho medo de que ele deseje forçar a situação. Se ele fizer isso, seja sincera. Abra seu coração como fez comigo. Peça a ele que tenha paciência. Diga-lhe que não deseja tomar decisões apressadas, para arrepender-se em seguida. Você quer fazer o melhor para todos. Espero que ele entenda isso. Vai entender. Ele sente o peso de sua culpa. Sabe que precisa ser paciente se quiser reconquistar sua confiança. Lembre-se de que não precisa tomar nenhuma decisão agora. Deixe nas mãos de Deus. Tenho certeza de que quando for o momento certo, tudo ficará claro. Venha, vamos à sala de passes. Gabriela saiu do centro aliviada. Entrou em casa e Nissete foi a seu encontro, dizendo: Ainda bem que chegou. O seu Roberto está nervoso com sua demora. Queria que eu ligasse para o escritório. Custei a acalmá-lo. Gabriela esforçou-se para controlar a contrariedade. Foi para o quarto apanhar roupas para tomar um banho. Ainda bem que chegou, disse ele. Você demorou e fiquei preocupado. Não devia. Você não avisou que ia demorar
Tantas coisas ruins acontecem de repente nesta cidade. Não aconteceu nada. Vou tomar um banho e ver o jantar. Roberto queria saber onde ela havia ido, mas não teve coragem de perguntar. Gabriela notou, mas ficou calada. Sabia que se contasse ele iria duvidar, e não estava disposta a suportar mais desconfiança. Ele esperou que ela voltasse, tentando fingir que estava alegre e despreocupado. Precisava ser paciente. Gabriela ainda estava muito revoltada. Se notasse que ele continuava sentindo ciúme, não o perdoaria. Foi para a sala e brincou com os filhos, procurando ser amável. Gabriela desceu e foi ver o jantar. Roberto foi à cozinha e, aproximando-se dela, disse: "É bom estar em casa, ter você circulando por aqui, cuidando de nossa família com carinho. É tudo que eu mais quero na vida." Tentou abraçá-la, mas ela fingiu que não viu e esquivou-se, movimentando-se com naturalidade. Os braços dele penderam ao longo do corpo e ele comentou: "O que eu mais quero é que você me perdoe e que tudo volte a ser como antes." "Eu preciso de tempo", respondeu ela. "Por favor, respeite meus sentimentos. É que eu a amo. Quando me aproximo de você, desejo tomá-la nos braços, beijá-la." "Por favor, Roberto, não se aproxime, que estou ocupada. As panelas estão quentes e não posso me distrair. Você está me evitando. Mas não faz mal. Vou esperar. Não precisa ficar nervosa. Não vou fazer nada que a desagrade." Ela colocou toda a atenção nas panelas e disse com naturalidade: "Pode ir sentar-se à mesa que já vamos servir. Veja se as crianças lavaram as mãos." Ele obedeceu. Aquele comportamento dela era temporário. Com o tempo, Gabriela haveria de esquecer. Então tudo seria como antes. Mas ela não esqueceu. Os dias foram passando e Gabriela continuava arisca. Roberto melhorou e começou a visitar alguns clientes para retomar suas atividades. Gabriela dedicou-se ao trabalho tanto na empresa quanto em casa, na tentativa de esquecer seu problema pessoal. Na empresa, Renato procurava dispensar a Gabriela um tratamento respeitoso e formal, exclusivamente profissional. Ela manifestara desejo de deixar a empresa e ele não desejava isso. Não era justo que, depois de tudo que haviam enfrentado, ainda fossem punidos por algo que não cometeram. Encontravam-se algumas vezes no centro espírita, onde iam para tratamento espiritual, trocavam cumprimentos e só não ficavam juntos nem conversavam a respeito. Gabriela sentia-se bem com essa atitude dele. Para ela, respeito era fundamental. De vez em quando pedia notícias de Gioconda, que continuava internada na clínica psiquiátrica. Aurélio, a pedido de Renato, cuidava do tratamento dela. A cada dia Gioconda mostrava-se mais deprimida. O fato de estar afastada da família, respondendo a processo na justiça, a atitude do marido, que não a apoiava, reconhecendo que ela fizera tudo por amor, deixava-a angustiada e triste. Ele não a amava. Certamente ainda estava apaixonado por Gabriela. Por que não a despedira? Por que insistia em tê-la na empresa? Aurélio ouvia suas queixas e tentava mostrar-lhe que estava enganada, mas ela não acreditava. Ele argumentava: se ele tivesse um caso com ela, poderia vê-la à vontade fora da empresa. Não precisaria mantê-la empregada, tendo que dissimular diante dos outros funcionários. Depois do escândalo, se eles se amassem, teriam aproveitado para irem viver juntos. Mas eles não queriam nada disso. Ela estava enganada. Eles nunca haviam tido um caso. Quanto mais Aurélio falava, mais Gioconda se irritava. Ele conversara com Renato a respeito. Ela está obcecada pelo ciúme. Não houve nada. Fica difícil tentar qualquer terapia. Ela está imersa no círculo vicioso das próprias ilusões, alimentando as imagens que criou em sua mente e não deseja sair. É melhor dar um tempo para ver se ela reage. Por favor, continue, doutor. Pelo menos enquanto o juiz não marca a primeira audiência. Tenho medo de que ela seja mandada para o presídio. Lá tudo será mais difícil. O pior é que ela fala para quem quiser ouvir que odeia Gabriela e, quando sair, irá vingar-se dela. Pelo amor de Deus. Ela continua dizendo isso? Continua. Eu e o Dr. Altino já lhe pedimos que nunca mais repita isso. Mas parece que ela quer se destruir. Aí que ela fala mais. Gioconda sempre foi masoquista. Gosta de colocar-se na posição de vítima. Acredita com isso despertar a simpatia dos outros. Ao contrário,
Ela está se prejudicando. Quer ver as crianças. Tenho evitado. Na última vez que eles a visitaram, tentou colocá-los contra mim dando sua versão dos fatos. Meus filhos ficaram muito perturbados. Ricardinho menos, mas Célia ficou abatida, sem apetite e perdeu o sono. Ela é sensível. Está muito abalada. Eu lhes disse que Gioconda está doente, tendo alucinações, e por isso deve ficar no hospital. Fez bem. Não falta quem faça alusões maldosas no colégio. Tenho pensado até em deixá-los estudar em casa enquanto esta situação continuar. Você deve conversar muito com eles, dar-lhes seu apoio. Eles estão inseguros. A figura da mãe é importante na infância. Às vezes fico perdido. Não sei o que dizer. Sempre a verdade. Eles precisam saber que podem confiar em você. Não queira mascarar os fatos, tentando suavizar as coisas. As crianças têm sensibilidade aguçada e vão perceber que estão sendo enganadas. O melhor é ser sincero, falar do que vai em seu coração. Isso fará com que fiquem mais unidos e fortes para superar qualquer crise. Tem razão. Sempre os ensinei que não devem mentir, que podem confiar em mim. Agora tenho que fazer exatamente o que lhes ensinei. Apesar do esforço que fazia, Renato sentia-se triste e preocupado com o futuro. Gabriela notava, mas sabia que não poderia fazer nada. Nos últimos tempos ela pensava seriamente em abandonar tudo, separar-se do marido, arranjar emprego em outra cidade. Precisava esquecer, tocar a vida para frente, criar os filhos com tranquilidade, longe da maledicência dos outros. Porém o advogado aconselhara a esperar o julgamento de Gioconda. Assim teria tempo para refletir e resolver o que fazer. Ela havia concordado. Mas à medida que o tempo passava ela percebia que teria de tomar uma decisão. Roberto estava cada dia mais insistente, queria retomar o relacionamento íntimo. Ela, porém, sentia que a proximidade do marido a incomodava. Certa noite, depois que as crianças foram dormir, ele a procurou. Estava decidido a resolver o problema. A tarde havia passado na casa da mãe e ela fora impiedosa. Não sei como você tolera viver ao lado de uma mulher que o despreza. Depois do que fez, ela deveria beijar o chão onde você pisa. Mas não. Você arriscou a vida para salvá-la, quase morreu, mas ela não reconhece nada. Face de vítima. Outro, ao invés de pedir perdão, a teria castigado. Gabriela não fez nada. Foi tudo intriga de mulher ciumenta. Onde há fumaça, fogo. Como ela iria cismar se não houvesse visto nada? Você que é cego, ela manipula como quer. Chega de falar nisso. Mudemos de assunto. Não posso aceitar ver você se rastejando por uma mulher que não vale nada. Todo mundo comenta que você está acobertando a traição dela porque o patrão é rico. Roberto sentiu o rosto vermelho de indignação. Quem está dizendo uma coisa dessas? Alguns conhecidos meus. Só eu sei o que tenho ouvido de comentários. Por que não se separa dela? É o que deveria fazer. Você não sabe o que está dizendo. Eu amo Gabriela. Sem ela não posso viver. Depois, aos filhos. É melhor ficarem com você. Eles podem sofrer a influência da mãe. Se quiser, eu posso tomar conta deles. Ainda vou provar para você que está errada. Gabriela é sincera e nunca me traiu. É melhor não ficar espalhando essas coisas por aí. Eu não gosto de falar da vida alheia, muito menos da família. Roupa suja se lava em casa. Mas fica repetindo esses boatos. Fique sabendo que Gabriela é inocente. Um dia todos vão se arrepender de haver levantado essa calúnia. Vou embora, estou cansado dessa conversa. Ele saiu de lá irritado, pensando que ela poderia ter razão. Se Gabriela fosse inocente mesmo, por que se recusava a ter relações com ele? Certamente estava apaixonada por outro. A figura de Renato aparecia em sua mente, bem posto, rico, educado, culto. Era natural que ela se apaixonasse. Tinha um marido pobre, sem instrução, de aparência rude. Nervoso, passou a mão pelos cabelos e pensou: se eu tivesse morrido teria sido melhor. Tudo estaria resolvido. Não vou suportar o desprezo dela. Se Gabriela for viver ao lado de outro, eu os matarei. Chegou em casa mais cedo e esperou ansioso que a esposa voltasse. Não estava disposto a esperar. Queria resolver tudo naquela noite. Depois que as crianças caíram no sono, Roberto foi ao quarto de Maria Du.
Carmo, onde Gabriela dormia, e chamou-a dizendo: Venha, precisamos conversar. Ela sentiu um aperto no peito e tentou evitar. Estou cansada com sono. Falaremos amanhã. Não, tem que ser hoje. Não vou esperar mais. Venha. Ele estava pálido e ela decidiu atender. Acompanhou-o até o quarto do casal. Aconteceu alguma coisa? Você está pálido. Estou cansado de esperar que você decida nossas vidas. Eu amo você. Sempre amei. Por causa desse amor, quase enlouqueci, fiz coisas que não devia. Errei, mas paguei pelo meu erro. Quase morri. Quero recomeçar nossa vida juntos. Somos uma família. Não. Podemos continuar separados dentro da mesma casa. Estou enlouquecendo. Com seu desprezo. Não é justo o que está fazendo comigo. Não sei mais o que fazer para que me perdoe. Não acha que sofreu bastante? Todos sofremos. Mas não posso ir contra meus sentimentos. O que você fez provocando aquele desfalque calou fundo em meu coração. Sou sua esposa, sempre o amei e procurei fazer o melhor para nossa família, confiava em você e nunca o julguei capaz de me colocar naquela armadilha. Quando penso nisso, sinto que seu amor é uma farsa. Um sentimento de posse, de vaidade, competição, em que você pretende provar a seu modo que é melhor do que eu. E para isso não titubeou em me colocar lá embaixo, como se eu fosse uma ladra. Isso não é verdade. Eu a amo. Não. Você quer me dominar para se sentir forte. Isso não é amor. É você quem não me ama mais e está inventando histórias. Por isso me repele e não aceita meu arrependimento. Gabriela ficou pensativa por alguns instantes, depois respondeu: Talvez tenha razão. Eu não o amo mais. Talvez nunca o tenha amado. Verdadeiramente. Eu amava o homem que eu pensei que você fosse, mas esse não existia. Eu estava enganada. Se me amasse de verdade, teria compreendido, perdoado. O verdadeiro amor é compreensivo, bom. O verdadeiro amor deseja a felicidade do ser amado, nunca sua destruição para satisfazer uma vaidade. Roberto tentou abraçá-la dizendo: Não faça isso comigo, Gabriela. Dê-me uma chance de provar o quanto a amo. Sinto vontade de beijá-la, acariciá-la como antigamente. Ela se deixou abraçar e ele procurou seus lábios, beijando-a com ardor. Ele a acariciou procurando despertar-lhe o interesse, porém Gabriela não correspondeu. Permaneceu quieta, fria, deixando que ele extravasasse sua emoção. Roberto não conseguiu controlar a raiva. Sacudiu-a com força, dizendo: Nervoso. Sei por que me recusa. Você prefere seu amante. É por causa dele que me rejeita. Diga a verdade. Ela não respondeu. As lágrimas desciam pelas suas faces e naquele momento ela chorou sua desilusão, a falência do seu casamento e de seus sonhos de juventude. Teve certeza de que dali para frente eles nunca poderiam ser felizes juntos. Disse apenas: Você continua o mesmo. Seu arrependimento é falso como seu amor. Deixe-me em paz. Havia alguma coisa no tom de voz dela que o deixou em pânico. Percebeu que a havia perdido e tentou voltar atrás. Perdão, Gabriela. Nem sei o que digo. Você me deixa louco. Não vê que estou desesperado? Estou cansada. Mas sinto que não temos mais nada em comum. Desejo me separar. Não faça isso comigo. Não suportarei viver sem você. Terá que se acostumar. Com o tempo perceberá que foi melhor assim. E as crianças, o que dirá a elas? A verdade. Essa sua atitude me deixa mais inseguro e enciumado. Levanta. Suspeitas. Isso é problema seu. Minha consciência está em paz. Nunca tive um amante nem penso em ter. Quer separar-se para ficar sozinha? Quer que eu acredite nisso? Você é livre para acreditar no que quiser. Sou dona de minha vida e tenho o direito de escolher como viver. Vendo que ela se retirava, ele cerrou os punhos e disse colérico: Saiba que se eu a vir ao lado de outro, acabo com os dois. Ela saiu sem responder. A atitude dele provava que nunca mudaria. Ela não queria continuar vivendo daquela maneira. Seus filhos precisavam de paz e ela desejava que tivessem boa educação. Viver em um lar perturbado por brigas e desconfianças constantes iria prejudicá-los. Além disso, ela queria ser feliz, poder voltar para casa sem se sentir vigiada, julgada e enganada. Foi para o quarto, mas não conseguiu dormir. Precisava decidir o que fazer. De imediato.
1000 ideias tumultuavam sua cabeça sem que ela encontrasse solução. Só tinha certeza de uma coisa: seu relacionamento com o marido havia terminado e não haveria volta. Roberto, depois que Gabriela deixou o quarto, ficou arrasado. Por que ele se precipitara? Por que não havia esperado que o tempo passasse até que ela esquecesse tudo? A culpa fora de sua mãe, sempre interessada em destruir Gabriela. Por quê? Lhe der ouvidos? Estava cansado de saber que ela era encrenqueira. Várias vezes tentará prejudicar Gabriela. E agora, o que fazer? Ela teria coragem de separar-se dele? Claro, dinheiro não lhe faltaria. Ganhava bem, e depois, talvez até seu chefe a protegesse e lhe custeasse as despesas. A esse pensamento estremeceu de raiva. Isso não podia ficar assim. Não podia permitir que destruíssem sua família. Precisava fazer alguma coisa. Mas, o quê? Pensou em matar o rival, mas logo reconheceu que isso de nada adiantaria. Não queria acabar seus dias na cadeia. Precisava encontrar algo que os afastasse sem que soubessem de sua interferência. Deitou-se, mas não conseguiu dormir. Inúmeros planos passavam em sua mente e ele não conseguia encontrar o que procurava. Sua cabeça estava confusa, seu peito ansioso e angustiado, seu corpo dolorido e inquieto. Ele não percebeu que 2 vultos escuros o enlaçavam, satisfeitos, trocando olhares maliciosos. Vamos fazê-lo dormir, disse um. Isso mesmo. Esta noite ele irá conosco. Quando acordar, terá todas as ideias de que precisa. Rindo, eles colocaram a mão em sua testa e Roberto sentiu que seus olhos se fechavam. Ainda tentou resistir, mas não conseguiu. Em poucos instantes, seu corpo adormeceu e seu espírito saiu sem perceber o que estava acontecendo. Viu-se em um lugar escuro e úmido em frente a uma porta semi-aberta. Entrou e dentro da sala sua mãe conversava com um homem alto moreno. Vendo-o, Georgina tomou-o pela mão e levou-o até o homem. Meu filho, este é meu amigo João, que vai ajudá-lo a resolver todos os seus problemas. Eu pedi e ele vai atender. João olhou nos olhos de Roberto e perguntou: Você está disposto a tirar aquele homem do seu caminho? Roberto pensou em Renato e respondeu: Estou. Diga o que devo fazer. Sua mãe pediu e vou ajudar, mas você tem de prometer que fará tudo que eu disser. Farei. Você garante que Gabriela não vai saber que fui eu? Garanto. E faço mais. Ela vai voltar a ficar apaixonada por você. Não é isso que quer? É o que mais quero. Se fizer isso, serei seu escravo. Farei o quê? Georgina interveio. Eu pedi para ajudar meu filho, mas não para que ele voltasse com a mulher. Não quero isso. Você fará o que eu quiser, respondeu João, olhando sério para ela. Eu sei o que é melhor para nós. E é bom tratar de aceitar sua nora. Ela vai ficar obediente e você não terá motivos para odiá-la. Ela já me arrasou em outra vida. Quero tirá-la do nosso caminho. João riu e respondeu: Sei o que estou fazendo. Você terá de obedecer. Vai querer-me enfrentar? Georgina estremeceu. Não, de jeito nenhum. É que eu. Então não discuta. Tem de obedecer. E voltando-se para Roberto, perguntou: E você, quer que eu o ajude a recuperar o amor de sua mulher e a livrar-se do seu rival? É o que eu mais quero. Eu posso conseguir isso, mas teremos que fazer um pacto. Você trabalhará para mim quando eu precisar. É justo, não acha? Pode contar comigo. Roberto acordou sentindo uma estranha sensação de queda. Abriu os olhos e pensou: Que sonho estranho. Lembrou-se de que no centro lhe haviam falado dos espíritos que fazem pacto com os homens. Teria sido isso? Eles diziam que era perigoso. Mas e se fosse verdade mesmo? E se ele houvesse se encontrado com um espírito poderoso que o ajudasse a reconquistar Gabriela? Ainda bem que ele dissera que sim, era o que ele mais desejava. Fosse o que fosse, sentia-se mais fortalecido, mais confiante. Com tal ajuda, tudo iria dar certo.